Olá pessoal, eu sou a pastora Luísa Tavares. Estou aqui hoje para trazer para vocês uma ilustração real, da vida real. Eu quero primeiro ler para vocês o livro de Tiago, que diz aqui, Tiago 5,14, que diz assim: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido algum pecado, seriam perdoados. Aí diz também: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Amém? Essa palavra, ela vem lembrar uma situação que eu vivi há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, o meu filho tinha 7 aninhos e de repente ele amanheceu um dia, uma febre forte, e eu não sabia o que estava acontecendo. Levei para o médico e o médico passou algum antibiótico, a médica dele até passou antibiótico, passou alguma coisa. No dia seguinte, o pescocinho dele estava totalmente viradinho para um lado. E aí eu olhei e disse: ué, tá doendo o seu pescoço, Matheus? Aí ele disse: não, mamãe, não tá doendo. Eu disse: meu Deus, por que o pescoço do Matheus tá de lado, assim, tá todo do lado? E aí eu levei ele pra médica. Nesse momento ainda tinha febre, ele tava muito molinho. E eu levei ele pra médica, a médica internou o Matheus. E ele ficou internado, e ali tomando algumas medicações, fazendo muitos exames. Vai para cá, vai para lá. Teve exames que nós saímos de ambulância e foi assim ele muito alegre. Ah, estou andando de ambulância, né? A ambulância fazendo aquele barulho, né? Para a criança era tudo novidade, para ele era uma alegria. E para mim uma situação assim de pânico, medo, sem saber o que estava acontecendo, uma coisa diferente. Chegamos no hospital para fazer, lá em Recife, né? Que nós vivíamos lá em Recife. E aí ele ficou internado no hospital e lá começamos a fazer muitos exames, e ele fez a primeira tomografia. E ele, quando fez essa tomografia, a médica trouxe para mim uma resposta que me deixou muito, mas muito... É como se o chão tivesse aberto e eu estivesse entrando dentro desse chão e me engolindo. E aí eu quero dizer assim, que como mãe, eu não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Antes de tudo isso acontecer, eu cheguei para uma pessoa da nossa família e disse assim: eu vim para o Senhor Jesus, pelo amor. Eu conheço tantas pessoas que falam: eu aceitei Jesus depois de uma situação grave, uma doença, uma morte, alguma coisa assim, muito séria. E eu não, eu sempre dizia, foi pelo amor. Eu fui, assim, entendi que eu era, assim, uma escolhida, uma separada. E que naquele momento que eu encontrei com ele, ele me achou, ele me encontrou primeiro, claro, eu olhei e disse: Senhor, eu venho de coração. Nesse momento, eu lembrei do que eu tinha falado para essa pessoa. E aí começou a passar um filme na minha cabeça. Meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Senhor, me livra de qualquer coisa. E eu estava começando a minha caminhada, muito ainda neófita, muito novinha na fé, muito tenra. E o que acontece? Fomos fazer a tal da tomografia. Nessa tomografia médica, numa noite de sábado, ela chega e diz assim: olha, eu quero dizer a você que vou dar alta para vocês dois, né? Que eu estava internada com ele. A minha mãe também estava comigo, né? E aí disse para mim: eu vou te dar alta porque segunda-feira vocês têm que correr. Matheus está com um tumor na medula e é muito grave. Eu não sei como é que ele ainda anda, porque ele andava no quarto, sim, quando era necessário ir no banheiro, ele ainda andava, ele estava andando.
E eu não sei como é que ele ainda anda, porque vai começar a travar, ele vai começar a não conseguir andar. E eu fiquei apavorada, eu queria gritar naquele momento, eu precisava chorar, e não podia fazer nada disso, porque eu estava com ele. Naquele momento chegou, a minha mãe estava comigo, e ela ficou com ele, e eu saí dirigindo até a igreja onde eu fazia parte naquele tempo. E quando eu cheguei na igreja, eu estava tendo ali uma mini vigília, que sempre tinha. E aí, nesse momento, eu entrei na igreja já gritando, e os irmãos vieram junto de mim, e todo mundo, ninguém entendia nada, o que estava acontecendo. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor vai fazer isso comigo? Deus, o meu único filho, eu só tenho esse filho, por que o Senhor me deu ele durante 7 anos e agora o Senhor está querendo levar ele de mim, Senhor? Não faz isso comigo. Eu chorava, eu não tinha ninguém que pudesse me consolar. E eu acho que eu chorei todas as lágrimas que eu tinha direito. Pedi muito para Deus. Pedi muito socorro para Deus. Naquele momento eu comecei a sentir como se eu estivesse levitando. Como se eu não estivesse mais andando, mas eu estivesse sendo levada, carregada. Sabe? Eu não sentia os pés no chão. E foram dias difíceis. Vieram médicos para tirar líquido da medula, para fazer novos exames. Nesse interim, a médica dele, a pediatra dele, ela disse para mim, olha, tem uma médica no hospital chamado Santa Joana, lá em Recife, que ela faz parte de uma equipe de um médico muito famoso, muito experiente, e eles são especialistas nessa situação toda aí. E aí você procure ela. E falou o nome dela, doutora Débora. E quando falou o nome dela, eu lembrei que no início da minha vida, quando eu trabalhava no meu primeiro negócio, né, que eu tive salão de beleza há muitos anos, e ela era minha cliente, e ela é estudante de medicina. Lembrei dela e na segunda-feira eu já tinha uma consulta marcada e já desci para falar com ela e tudo, falei. E aí ela falou para mim assim, olha, eu vou querer outra tomografia. Nesse interim, ainda teve algumas situações interessantes. Eu estava já há 6 anos divorciada e o meu divórcio foi um divórcio muito dolorido, muito triste. E eu tinha muitas mágoas no meu coração, eu estava ainda carregando comigo muita falta de perdão. Eu tinha lixo dentro de mim que eu não sabia. E aí veio uma pessoa e disse para mim, uma pastora, e disse para mim assim, olha, eu vim aqui orar com seu filho, porque lá na igreja, alguns meninos tiveram meningite, tiveram isso, aquilo, outro, nós perdemos algumas crianças lá esse ano. E eu vim aqui orar com seu filho, e vim ungir o seu filho. E vim dizer também para você, se você tem algum ressentimento, alguma marca no seu coração, alguma pessoa que você não perdoou até hoje, corra para fazer e para reconhecer que você precisa perdoar. Naquela hora que ela começou a falar, eu entendi que era o pai do meu filho. E eu imediatamente liguei para ele. Você pode vir aqui 1 minuto, o Matheus não tá bem, tá com algum problema de saúde, você pode chegar aqui. E ele veio. E aí eu comecei a conversar com ele assim, eu quero pedir perdão por todas as coisas que eu pensei, que eu falei, porque nós nos separamos de uma forma muito séria, muito dolorida. E eu guardei muitos ressentimentos, mas eu quero pedir perdão. Imediatamente ele disse para mim, você não tem que me pedir perdão, eu é que tenho que te pedir perdão. Eu falei, não, eu tenho culpa porque nunca te perdoei. E aí eu agora quero dizer, eu te perdoo sim, porque perdão, meus irmãos, é uma decisão, não é um sentimento. As pessoas costumam dizer isso, os pastores pregam sobre perdão, mas ainda tem o lixo ou ainda tem lá uma laminha que fica depois que você diz, não, mas eu já perdoei, não, mas eu já perdoei. E às vezes fica aquela laminha que quando alguma coisa te aperta, a ferida sai toda aquela secreção suja e fedorenta. E aí eu
naquele dia eu cheguei e falei tudo o que eu precisava falar. E aí na segunda-feira, né, porque eu tive alta, e na segunda-feira eu fui fazer a consulta. Na terça-feira nós fizemos a tomografia, e quando nós fizemos a tomografia, a médica pegou o resultado e eu estava desesperada. Eu dizia: Senhor, por favor, não faz isso comigo. Não me deixa sem o filho, Pai. Esse filho é tão lindo, é tão importante. Eu pedi tanto para Ti, Senhor. Eu pedi tanto para ter esse filho, Pai. Não leva ele, não. Eu sei que tem tantos milagres que o Senhor faz. Eu sei que são tantas pessoas merecedoras. Eu não sei se eu mereço esse milagre, mas eu quero Te pedir, por favor, ouve a minha oração. E aí, depois de tudo isso acontecendo, muitas e muitas pessoas que me conhecem entraram em oração junto comigo. Eu não tenho dúvida. Mais uma vez eu quero dar um parêntese aqui. Quando você tiver alguma situação, quando você estiver apertado, apertada, precisando de oração dos irmãos, nós temos que entender que a oração, ela precisa, sabe, você ora, mas quando você tem suporte de pessoas que você sabe que vão estar orando pela sua causa, não se acanhe. Não deixe que essa reputação de crente forte chegue até você. Seja frágil, seja transparente, fale mesmo. Eu preciso que orem por mim, foi o que eu fiz. E toda a igreja, as pessoas que me conheciam, oravam por mim e oravam por Mateus. E eu sei de uma coisa, quando aquele resultado chegou nas mãos da doutora Débora, ela olhou e disse: eu quero ver todos os exames anteriores, porque eu quero comprovar o que está acontecendo aqui. E eu disse: o que foi, doutora? Ela disse: olha, Luísa, é o seguinte, eu estou vendo aqui que tinha um nódulo no começo, após o pescoço, e esse nódulo, ele saiu descendo de coluna abaixo e sumiu. Não tem mais nada aqui. Nesse período, na terça-feira, depois do exame, depois de tudo, a cabecinha dele começou a voltar para o lugar, devagarzinho, mas ele já estava começando a desinclinar. E eu comecei a entender que eu estava passando por um processo de milagre. Porque quando ela pegou os exames, ela disse: eu não tenho dúvida, o que aconteceu aqui não tem explicação científica. O nódulo sumiu, porque os outros exames, a tomografia anterior mostra, e essa agora mostra aquilo que desceu. E eu olhei para o céu e eu disse: glórias a Ti, Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando, de ter o prazer de poder criar o meu filho, de poder trazer, sabe, essa história um dia para as mães que estão assim desesperadas. Eu dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós podemos tocar no coração de Deus, porque eu não orava, eu clamava. A oração é uma coisa mais contida. Eu gritava. Eu gritava: socorro, Pai. Não me deixa assim. Tira de mim essa dor no meu coração. Eu sei o que é uma mãe quando vê uma filha, um filho sofrendo. Muitas vezes eu escutei minha mãe dizer: eu queria estar no seu lugar. E eu me lembrei, e muitas vezes eu dizia: meu Deus, eu queria estar no lugar do meu filho. Eu queria estar no lugar de Mateus. Se é para morrer, que morra eu e que ele fique vivo. Mas Deus nos deixou os dois. E hoje eu posso contar, sabe, essa passagem na minha vida, quando eu lembro que a pessoa disse assim: eu conheço tanta gente que aceitou Jesus, que foi buscar o Senhor Jesus, porque estava realmente na dor. Mas naquele momento eu disse: não, eu não tenho nenhuma experiência negativa. Eu nunca tive, porque eu vim pelo amor. Mas eu sei que através daquilo tudo que eu passei, a minha fé, ela foi reforçada. Ela foi, sabe, estruturada. Eu pude sentir que o Senhor me tomava nos braços e andava comigo nos braços dele. Jesus me tomava pelos braços. Tinha hora que eu não pisava no chão.
E quando eu olhava para aquela criança guardando um monte de seringas, ele dizia para as enfermeiras: deixa comigo, eu quero brincar com essas seringas, eu vou dar essas seringas para os meus amigos, a gente vai brincar de médico, a gente vai estar brincando com essas seringas, jogando água um no outro. Mas nada disso. Olha, tudo isso foi só uma nuvem de fumaça. Quando eu pensava que eu estava diante de uma grande muralha, era uma nuvem de fumaça e eu passei por tudo isso. Glória a Deus. Eu posso orar por você, mãe, você, pai, que está passando por uma situação difícil com seus filhos. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu sei o que eu passei naquele tempo. Eu sei, Senhor Deus, a dor, Senhor Deus, uma proximidade de morte, uma situação tão difícil, Senhor. Mas, Senhor, quando eu olhei para a situação, eu entendi que não havia ninguém que pudesse me ajudar na terra. Os médicos não tinham, Senhor Deus, respostas. Mas o Senhor, Deus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor me tirou daquela aflição, o Senhor me livrou da morte, o Senhor tirou o sofrimento, a angústia, o peso do meu coração e botou, Senhor Deus, implantou dentro de mim a grande alegria, a gloriosa alegria, o prazer da cura. Senhor, eu não tenho palavras e sei que muitas pessoas, Senhor, hoje, nesse tempo, têm passado por muitas amarguras e medos. Mas eu quero declarar, em nome de Jesus, que a cura divina possa estar agora, visitando o leito da enfermidade de todos esses filhos, de todas essas pessoas, de todos esses, Senhor Deus, que são teus, Pai. E que tem, Senhor Deus, muitas e muitas pessoas que estão ali, Senhor Deus, sustentando as orações, pedindo cura divina. Que em nome de Jesus haja cura na vida de todos esses que estão agora necessitando de uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor, tanto pela minha cura, a cura do meu filho, como pela cura dos filhos, dos Teus filhos que estão espalhados nessa terra. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe até vocês e até ao próximo, em nome de Jesus. Fiquem na paz.